E aí, pessoal? Já imaginou um mundo, tipo, sem smartphone, sem carro elétrico, sem, sei lá, energia renovável? Parece impossível hoje em dia, né? Impossível. E sabe o que está por trás de tudo isso? Hum. A bateria de íons de lítio. É, essa caixinha mágica que a gente carrega pra cima e pra baixo. Exatamente. Mas você já parou para pensar na história dessa bateria? Tipo, de onde ela veio? Como ela virou essa peça fundamental no mundo moderno? É fascinante, né? Pensar que uma tecnologia que está no centro da transição energética global começou de um jeito, digamos, bem discreto. Tudo discreto. Quase ao mesmo tempo que outro marco da mobilidade elétrica. O lançamento do primeiro Tesla em 2008. É mesmo. Me conta essa história. Enquanto o mundo inteiro estava de olho no Tesla, lá na Alemanha, um protótipo de empilhadeira movida a bateria de íons de lítio era apresentado. Uma empilhadeira. Mas, diferente do carro da Tesla, a empilhadeira passou quase despercebida. Caramba! Duas tecnologias revolucionárias nascendo praticamente juntas, mas com destinos tão diferentes. E essa empilhadeira, o que aconteceu com ela? Virou tipo a mãe de todas as empilhadeiras elétricas que a gente vê hoje. De certa forma, sim. Mas a história da bateria de íons de lítio ela é mais antiga. Lá nos anos 70, um professor alemão chamado Jürgen Barth, junto com a equipe dele, desvendou os princípios dessa bateria. Mas na época, a descoberta, não teve muito impacto. Ah, tá. Parece que grandes ideias às vezes precisam de um empurrãozinho do destino, né? Mas voltando para a empilhadeira, me explica melhor como ela se encaixa nessa história toda da revolução do íon de lítio. A intralogística, que basicamente é a organização do fluxo de materiais dentro das empresas, já usava motores elétricos nos equipamentos há muito tempo. Empilhadeiras elétricas já existiam. Certo. Mas a bateria de íons de lítio deu um salto de qualidade para essa indústria. E que salto foi esse? A bateria de íons de lítio trouxe vantagens incríveis, né? Maior capacidade de armazenamento de energia, o que significa mais tempo de trabalho para a empilhadeira. Carregamento muito mais rápido, sabe? Eliminando aquelas longas esperas para recarregar. E, de quebra, menos manutenção, reduzindo custos e tempo parado. Nossa, parece que essa bateria resolveu todos os problemas da empilhadeira de uma vez só. Mas imagino que no começo essa maravilha toda devia custar os olhos da cara, né? Acertou em cheio. O alto custo inicial foi um obstáculo para a adoção em massa da tecnologia. Mas, com o tempo, a produção em larga escala e os avanços na pesquisa baratearam as baterias, né? Tornando elas mais acessíveis. E com a bateria mais barata, a revolução do íon de lítio começou para valer na intralogística. Exatamente. E essa revolução se espalhou para outras áreas, como você sabe. Hoje em dia, é difícil imaginar um mundo sem essa tecnologia. É verdade. E, por falar em mundo, você já se perguntou de onde vem todo esse lítio usado para fabricar essas baterias? De onde vem tanto lítio? E será que essa extração impacta o meio ambiente? Essa é uma questão crucial. A extração do lítio, um dos componentes principais da bateria, está concentrada em poucos países, como Chile e Austrália. E envolve, sim, um alto consumo de água e grande impacto ambiental. Entendi. E essa dependência de poucos países para a produção de lítio pode gerar problemas geopolíticos, né? Imagina se esses países decidem aumentar o preço do lítio ou restringir a exportação. Seria um caos para a indústria tecnológica. Sem dúvida. Por isso, a busca por soluções mais sustentáveis para a extração do lítio está a todo vapor. E adivinha quem está liderando essa busca? Sim. A Alemanha, mais uma vez. Sério? E o que eles estão inventando dessa vez? Cientistas alemães estão desenvolvendo uma técnica inovadora para extrair lítio de águas termais, você acredita? Águas termais. Que ideia inusitada. Me explica melhor como isso funciona. As águas termais da região da bacia do Alto Reno, na Alemanha, elas têm uma alta concentração de lítio. E os pesquisadores criaram um método para filtrar esse lítio e transformar ele em carbonato de lítio, que é usado na produção de baterias. E essa técnica é mais sustentável que os métodos tradicionais. Sim, a extração de lítio a partir de águas termais é muito mais sustentável do que os métodos tradicionais, que usam quantidades enormes de água e energia. E tem mais, essa tecnologia diminui a dependência da Europa dos principais produtores de lítio que ficam em outros continentes. Ou seja, além de ser mais sustentável, essa técnica garante mais independência para a Europa. É como matar dois coelhos com uma cajada só. Mas, pensando bem, e quando a bateria chega ao fim da vida útil, o que acontece com ela? O lítio pode ser reaproveitado. Excelente pergunta. Chegamos num ponto crucial. A reciclagem. O descarte inadequado de baterias de íons de lítio é um problemão, contaminando o solo, a água com metais pesados. Por isso, a reciclagem é essencial para diminuir esse impacto ambiental e recuperar materiais valiosos, como o lítio. E já existem empresas que fazem essa reciclagem. Sim, na Alemanha, a empresa Second Life é especialista em reutilização de baterias de íons de lítio. E adivinha de onde elas vêm? De onde? Da intralogística. Olha só, a intralogística é sempre presente.
Mas como eles fazem essa reutilização? Eles desmontam as baterias, separam as células e reutilizam as que ainda estão em bom estado. É como dar uma segunda vida para a bateria, sabe? Prolongando a utilidade dela e diminuindo a necessidade de extrair novos recursos. Que bacana. Mas e as células que não podem ser reutilizadas? Elas vão pro lixo. Calma, nada de lixo. As células que não servem mais para aplicações que exigem alta performance, como em empilhadeiras, elas podem ser usadas em sistemas de armazenamento de energia estacionários, sabe? Como grandes baterias que ajudam a estabilizar a rede elétrica. Interessante. É como se a bateria tivesse vários níveis de aposentadoria, né? Tipo, primeiro ela trabalha duro na intralogística, depois vai para um trabalho mais tranquilo, ajudando a estabilizar a rede elétrica. E, por fim, os materiais dela são reciclados para novas baterias. Exatamente. Esse ciclo de vida mais longo contribui para a economia circular, diminuindo o impacto ambiental da produção de baterias. E a tecnologia não para de inovar, né? Para tornar esse processo ainda mais eficiente. A bola da vez agora é a inteligência artificial, que está sendo usada para otimizar a reciclagem e a reutilização de baterias. Inteligência artificial para reciclar baterias. Me fala mais sobre isso. A inteligência artificial pode ser uma super aliada na gestão do ciclo de vida das baterias. Ela pode ser usada para identificar as melhores formas de reutilizar as células, otimizar o processo de desmontagem e até prever a vida útil restante de uma bateria. Caramba, a inteligência artificial tem tudo hoje em dia. Mas me dá um exemplo prático de como ela está sendo usada na reciclagem de baterias. Uma empresa alemã desenvolveu um banco de testes com inteligência artificial capaz de analisar a saúde de cada célula da bateria em apenas 90 segundos. Não é revolucionário. 90 segundos. É muito rápido. Mas como essa análise ajuda na reciclagem? Com essa análise super rápida e precisa, é possível separar as células que ainda têm potencial de reutilização daquelas que precisam ser recicladas. Isso torna o processo muito mais eficiente e econômico. Ou seja, a inteligência artificial está abrindo caminho para um futuro mais sustentável para baterias de íons de lítio, né? Permitindo o uso eficiente dos recursos e uma gestão inteligente do seu ciclo de vida. Mas, e você, o que você acha de tudo isso que a gente conversou até agora? A história da bateria de íons de lítio, o papel dela na intralogística, os desafios da sustentabilidade, as soluções inovadoras que estão surgindo, o que mais te chamou a atenção? O que me fascina é como a tecnologia que começou de um jeito tão discreto se tornou tão essencial para o nosso presente e para o nosso futuro. A bateria de íons de lítio está no centro da revolução da mobilidade elétrica e as inovações nesse campo estão acontecendo numa velocidade impressionante. E a intralogística serve como um microcosmo dessa revolução, né? As soluções que a gente vê nesse setor podem ser aplicadas em outras áreas, impulsionando a transição para um futuro mais sustentável. E falando em futuro, será que essa bateria vai continuar reinando absoluta? Ou será que outras tecnologias vão surgir para desafiar o domínio do íon de lítio? E a busca por alternativas para o lítio já está todo vapor. A gente falou da extração de lítio de águas termais, mas tem outra iniciativa super interessante rolando na Alemanha. Ah, qual? Conta tudo. Eles estão usando um mineral chamado zimbaldita, que é encontrado em grande quantidade nos montes metálicos na Saxônia. Zimbaldita, nunca tinha ouvido falar. É um mineral que contém lítio, mas a extração era considerada complicada e cara. E como eles conseguiram tornar essa extração viável? Cientistas alemães desenvolveram um processo inovador que usa, acredite se quiser, dióxido de carbono para extrair o lítio da zimbaldita. Dióxido de carbono. Yeah. Mas ele não é um dos grandes vilões do aquecimento global. Exatamente. E o mais legal é que esse processo não gera resíduos. Eles estão usando um gás que seria liberado na atmosfera para extrair lítio de forma mais sustentável. É ou não? É genial. Parece que o ditado, os incomodados que se mudem, está sendo levado a sério pelos cientistas, né? Mas ele fala, essa inovação coloca a Alemanha em uma posição vantajosa na corrida global pelo lítio. Sem dúvida. Com essa nova técnica, a Alemanha se torna menos dependente de outros países para obter esse recurso tão estratégico. Mas a sustentabilidade da bateria de íons de lítio, ela não se resume só à extração do lítio, né? A produção das baterias também precisa ser mais sustentável. E como a indústria está se adaptando a essa necessidade? A Jungheinrich, aquela empresa pioneira na produção de empilhadeiras com bateria de íons de lítio, está dando um show de sustentabilidade. Eles desenvolveram um modelo de bateria que é montado com parafuso em vez de solda. Qual a vantagem disso? A desmontagem da bateria fica muito mais fácil, o que facilita a reciclagem. Além disso, essas baterias não usam cobalto, um material que causa grande impacto ambiental e social. A gente já viu que a Alemanha não está para brincadeira quando o assunto é sustentabilidade.
Mas, e depois que a bateria já foi usada, desmontada e tudo mais, o que acontece com os materiais? Aí entra a reciclagem. E a Alemanha, mais uma vez, está na vanguarda, com empresas e universidades investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de reciclagem. E como funciona essa reciclagem na prática? Existem dois métodos principais: a reciclagem pirometalúrgica e a hidrometalúrgica. A pirometalurgia usa altas temperaturas para fundir os materiais da bateria e separar os metais. Já a hidrometalurgia usa soluções químicas para dissolver os metais e recuperá-los de forma seletiva. E qual dos dois métodos é o mais eficiente? Cada método tem suas vantagens e desvantagens. A pirometalurgia é mais simples e barata, mas pode gerar emissões poluentes e perder alguns materiais valiosos. A hidrometalurgia é mais eficiente na recuperação de materiais, mas é mais complexa e cara. Parece que a solução ideal seria combinar os dois métodos, né? Aproveitar o melhor de cada um. Exato. E a tecnologia está em constante evolução para tornar a reciclagem de baterias mais eficiente e sustentável. Mas a reciclagem é só uma parte da solução. É preciso repensar o design das baterias, tornando elas mais fáceis de desmontar e reciclar. Tipo, projetar a bateria já pensando na sua morte. Isso mesmo. O design para reciclagem é fundamental para a sustentabilidade das baterias. E a indústria já está se movimentando nessa direção com o desenvolvimento de baterias modulares, que permitem a substituição de componentes individuais. E é legal, tipo um Lego de bateria. Se uma peça quebra, você troca a sua peça, se precisar jogar a bateria inteira fora. Exatamente. E essa modularidade também facilita a reciclagem, porque os materiais podem ser separados com mais facilidade. Mas e aí, o que o futuro nos reserva em relação às baterias de íons de lítio? Quais são as tendências, as inovações que estão pintando por aí? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que o íon de lítio vai continuar reinando absoluto? O futuro das baterias de íons de lítio é promissor, com muitas pesquisas e desenvolvimentos em andamento. Uma das tendências é a busca por materiais mais abundantes e sustentáveis para substituir o lítio e o cobalto. Os cientistas estão de olho no sódio, magnésio e outros elementos para criar baterias mais baratas e com menor impacto ambiental. Parece que a busca pelo substituto ideal do lítio está acirrada. E além dos novos materiais, o que mais vem por aí? Outra área de pesquisa promissora é o desenvolvimento de baterias de estado sólido, que substituem o eletrólito líquido por um material sólido. As baterias de estado sólido são mais seguras, têm maior densidade energética e podem durar mais. Uau! Parece que as baterias do futuro vão ser incríveis. Mas, para a gente finalizar esse bloco, na sua opinião, qual é o ponto mais importante que a gente deve levar em consideração ao falar sobre o futuro das baterias de íons de lítio? Na minha visão, o mais importante é ter uma abordagem que englobe toda a cadeia de valor da bateria, desde a extração das matérias-primas até a reciclagem. As soluções, elas precisam ser ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. Concordo. Na sustentabilidade das baterias de íons de lítio depende de um esforço conjunto da indústria, da ciência e, claro, da sociedade como um todo. E a gente vai continuar acompanhando de perto todas as inovações e os avanços nesse campo tão importante para o nosso futuro. Mas agora, chegou a hora da gente dar uma olhada em como essa bateria poderosa está transformando o mundo da robótica. E por falar em robôs, você já viu aqueles vídeos de armazéns gigantes, totalmente automatizados, com robôs andando para lá e para cá, organizando tudo. É impressionante. Já, parece coisa de filme de ficção científica. Mas me fala, qual é o papel da nossa querida bateria de íons de lítio nessa história? A bateria é o coração desses robôs. Ela que garante a autonomia e a eficiência dessas máquinas incansáveis. Sem a bateria de íons de lítio, esses robôs não conseguiriam se movimentar e trabalhar de forma independente. Faz sentido. Mas especificamente na intralogística, como essa dupla robôs e baterias de íons de lítio está revolucionando o setor? Na intralogística, os robôs móveis autônomos, os AMRs, estão roubando a cena. AMs. O que são esses tais de AMRs? AMRs são as estrelas da automação. A sigla significa Autonomous Mobile Robots, ou seja, robôs móveis autônomos. Eles são como mini empilhadeiras inteligentes que se locomovem pelos armazéns sem precisar de um operador humano. E adivinha quem dá energia a esses robozinhos? A bateria de íons de lítio, claro. Exatamente. Essas baterias dão aos AMRs a agilidade e a flexibilidade que eles precisam para navegar pelos armazéns transportando cargas com eficiência e segurança. Esses AMRs parecem ser bem compactos, né? Eles conseguem carregar bastante peso. Apesar do tamanho, os AMRs são poderosos. Eles conseguem se espremer em qualquer cantinho e ainda carregam cargas pesadas com facilidade. Eles são a prova de que tamanho não é documento. Parece que a união da robótica com a bateria de íons de lítio está inaugurando uma nova era na intralogística. Mas pensando em um futuro com cada vez mais robôs, como fica a questão da sustentabilidade? A demanda por baterias vai aumentar ainda mais, né? Com certeza. A proliferação de robôs e outros dispositivos eletrônicos vai impulsionar a demanda por baterias de íons de lítio. E aí voltamos àquela questão crucial. Como garantir que essa demanda seja suprida de forma sustentável? Realmente é um desafio e tanto.
Mas a gente viu ao longo do episódio que já existem várias iniciativas inovadoras para tornar a produção e a reciclagem de baterias mais sustentáveis. O que mais podemos fazer para garantir um futuro mais verde para as baterias? A conscientização do consumidor é fundamental. As pessoas precisam entender a importância de escolher produtos com baterias duráveis e que sejam fáceis de reciclar. Verdade. A gente precisa fazer a nossa parte. E como a gente pode se informar sobre os programas de reciclagem disponíveis? Existem várias ONGs e empresas que se dedicam à coleta e à reciclagem de baterias. Uma busca rápida na internet pode te mostrar os pontos de coleta mais próximos da sua casa. E lembre-se, nunca jogue baterias no lixo comum. É isso aí. Reciclar é a palavra de ordem. E com essa mensagem de conscientização, chegamos ao fim da nossa imersão no mundo das baterias de íons de lítio. A gente viu como essa pequena gigante está transformando o nosso mundo desde os smartphones até os robôs, passando pelos carros elétricos e as energias renováveis. E aprendemos que a sustentabilidade dessa revolução tecnológica depende de um esforço conjunto da indústria da ciência e, claro, de cada um de nós. É isso aí. O futuro da bateria de íons de lítio e do nosso planeta está em nossas mãos. E por falar em futuro, que tal você ouvinte dar uma pesquisada sobre as novas tecnologias que estão surgindo para tornar as baterias ainda mais potentes, eficientes e sustentáveis. O mundo da ciência não para de nos surpreender. E este foi o nosso Deep Dive na revolução do íon de lítio. Esperamos que você tenha se divertido e aprendido bastante com a gente. Até a próxima!